Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos o nosso dia para cuidar das pessoas que nós amamos, desse planeta que nos acolhe e de nós mesmos. Então vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 24, a coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. E o que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade, e na do meu Pai e dos santos anjos. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é a prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em todo mérito, está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraquezas em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-as com medo dos prejuízos que lhe possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois da sua doutrina, o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Nós vemos muito, quando a gente lê os ensinamentos do Cristo, né? E mesmo durante a história, pessoas que eram queimadas quando falavam em nome de Jesus, aquelas guerras de religiões que sempre existiram, né? E até hoje, quando uma pessoa ela mostra o que ela é, o que ela segue na vida, muitas vezes tem esse preconceito, né? Nossa, mas você fica só frequentando a igreja. Ah, porque você só fala disso, porque você só fala daquilo. Então, existe ainda muito preconceito quanto os ensinamentos, né, do Cristo, porque fala assim, a pessoa que segue muitos ensinamentos acaba sendo feito de bobo aqui na Terra. A gente sabe que existe isso. E aqui vem falar que é importante a gente ter coragem de demonstrar aquela fé que a gente acredita. Sem falar que uma religião é melhor que a outra. A forma de expressar essa religião que é importante. Essa religiosidade, na verdade. Porque não existe uma religião melhor do que a outra. E pra gente que é espírita, muitas vezes ainda existe um preconceito, né? Um preconceito daquilo que o espiritismo fala, né? Sobre o que o espiritismo prega. Porque ainda existe aquela confusão de que o espiritismo é do capeta, que o espiritismo é a religião que mexe com os espíritos. Então ainda existe esse preconceito, né? Mas a gente sabe, a gente que frequenta a doutrina, a gente sabe que a gente está seguindo os ensinamentos do Cristo. Está aqui no Evangelho.
A gente não fala nada demais. Jesus já falava de encarnação, de reencarnação, quando ele esteve aqui na Terra. Só que em outras palavras, mas ele sempre falou do reino dos céus, ele sempre falou que há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Espiritismo veio nos mostrar o que ele queria dizer com os seus ensinamentos, né? E a partir do momento que a gente fala, não, eu sou uma pessoa que acredita desse jeito, igual a gente que é espírita, a gente fala assim, eu acredito na reencarnação, eu acredito que não existe sofrimento à toa aqui na Terra, que todos nós estamos aprendendo. A partir do momento que a gente explica o que a gente acredita de verdade, automaticamente o que a gente consegue fazer? A gente consegue ter a credibilidade, porque a gente não está passando em cima de ninguém, a gente está simplesmente expondo o que a gente acredita, a nossa opinião, né? E a gente conhece algumas pessoas que escondem a religião com medo do preconceito das pessoas. Na nossa casa, às vezes em atendimento fraterno, a gente vê pessoas que chegam lá e falam assim, eu precisava muito vir aqui, mas eu vim escondido porque se a minha família souber que eu estou vindo numa casa espírita, eles vão brigar comigo, porque ainda existe esse preconceito. E na verdade, o Espiritismo vem fazer o quê? Vem simplesmente falar que a vida não termina aqui, que existe continuidade. Vem mostrar que tudo que a gente faz vai ter o retorno, tanto do bem quanto do mal. Vem mostrar também que tudo que a gente passa aqui é para nossa evolução. E são coisas que o Espiritismo vai mostrando. E principalmente, ele consegue nos dar o conforto nos momentos difíceis. Muitas pessoas que procuram a casa espírita procuram por causa de dores. Dores porque perderam alguém que amava, dores porque estão com uma doença grave, dores porque estão com depressão. Então, vários tipos de dores, dores físicas, emocionais, espirituais. Então, lá na casa espírita, a gente consegue, na doutrina espírita, a gente consegue encontrar o consolo para essas dores, né? E por que ter vergonha de uma coisa tão bonita? Por que ter vergonha de falar o que eu sou, o que eu acredito, se eu estou falando em nome de Deus, se eu estou falando em nome de Jesus? Que eu estou trabalhando todos os dias, né, dia a dia, os ensinamentos do Cristo. Então, o que esse capítulo vem nos mostrar é para a gente mostrar com carinho aquilo que a gente segue, não só com palavras, mas principalmente com ações, com o nosso dia a dia. A gente fala, né, que ser espírita não é estar lá na casa espírita todos os dias, trabalhando, fazendo evangelho, estudando. Não. Ser espírita, a gente é espírita todos os instantes. Quando a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir. Porque não adianta a gente só falar as palavras bonitas do evangelho. A gente tem que viver aquilo. A gente tem que saber ser ombro para abraçar aqueles que necessitam no dia a dia. A gente tem que ser abraço para apertar aqueles que necessitam. A gente tem que ser consolo para aquelas pessoas que precisam de palavras de carinho, de esperança. Então isso é praticar a doutrina espírita no dia a dia. É colocar em prática aquilo que Jesus veio fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo começa dentro da nossa casa, com as pessoas que nós amamos, e a gente expande para onde a gente está. E a gente consegue fazer essa expansão sem humilhar, sem machucar, sem impor a nossa vontade, simplesmente mostrando que a nossa doutrina é a doutrina do Cristo, é a doutrina do amor. A partir do momento quando a gente fala em amor, a gente consegue se unir. Nesse período que a gente está vivendo, a gente vê essa intolerância religiosa diminuída, porque a gente vê as misturas para ajudar o próximo. Então é o evangélico que muitas vezes se junta com o espírita, que se junta com o pessoal da casa do centro de Umbanda, que se junta com o pessoal do catolicismo, numa única missão, trabalhar em nome do Cristo. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que não existe uma religião perfeita. O que é perfeito é aquela religião que te liga a Deus, que te torna um ser humano melhor. Então aqui, graças a Deus, no Brasil, a gente tem essa opção de ter uma livre escolha da nossa fé, de proferir a nossa fé da forma que a gente acredita, da forma mais pura que sai do nosso coração. Então por que ter vergonha de falar de Deus? Por que ter vergonha de falar do Cristo? Por que ter vergonha de colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Então é isso que esse capítulo vem nos dizer, que sempre a gente tem que colocar na nossa vida
os ensinamentos do Cristo, mostrar onde a gente estiver que é possível a gente amar, é possível a gente perdoar, é possível a gente aceitar as pessoas, é possível a gente ser mais caridoso, é possível nos momentos que a gente está com dor a gente pedir colo para alguém. Então, e a gente com certeza, quanto mais a gente der para os outros, mais vai voltar para a gente. Toda vez que a gente vai lá e tira a dor de alguém, através de uma palavra, de um sorriso, de uma prece, de um gesto de carinho, lá na frente a gente vai se sentir mais tranquilo, porque quando a gente ajuda o outro, a gente também sente essa ajuda, porque na verdade, toda vez que a gente faz essa troca de amor, quem é mais recompensado somos nós mesmos. Então é isso que Cristo vem nos falar, para a gente ter coragem de colocar Ele nos nossos dias a dias, para a gente ter coragem de falar, não, eu acredito que é assim, que o amor vai sempre ser mais forte, que a gente vai conseguir passar por todas as dificuldades e a gente não está sozinho em nenhum momento. Então eu acho que é isso que esse evangelho de hoje vem nos mostrar, e para a gente ter coragem, apesar das dificuldades do dia a dia, não, falar, eu não estou só, Jesus está comigo na minha caminhada e por isso eu vou conseguir vencer. Eu acho que é isso, é um momento de fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, como a gente pede todos os dias, né? Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado, que esse amor que nós sentimos no nosso coração possa se transformar em luz, e essa luz possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, todos os seres criados por Deus. Que toda a humanidade possa sentir no seu coração muita paz, muito equilíbrio, muita fé e muita esperança. Que apesar das dores que nós vemos no dia a dia, que nós possamos sempre acreditar em dias melhores. Que essa esperança possa fortalecer todos aqueles que têm dores físicas, emocionais e espirituais. Que essa esperança possa envolver todos aqueles que estão nas ruas, nos asilos, nos orfanatos. Que essa esperança envolva todos aqueles que estão nos hospitais, nos seus lares, nos prontos-socorros. Que essa esperança possa fortalecer todos os familiares dessas pessoas que estão nesse momento sofrendo. Que eles possam ter fé e esperança no futuro. Que essa esperança, Pai, possa permanecer no coração de todos os profissionais que escolheram cuidar da vida das pessoas, os profissionais da área da saúde. Que eles possam continuar essa missão com fé e esperança no futuro. Que esse amor envolva também os seus familiares, que eles possam ter fé e esperança no futuro. Que esse amor e essa esperança envolva todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos por mãos amigas e que seus familiares possam ser consolados nesse momento difícil, que possam entender e aceitar e acreditar que Deus não faz nada por acaso, que tudo na vida tem um significado e um aprendizado. Que esse amor, Pai, envolva todas as pessoas que nós conhecemos, aqueles que estão aqui ou que partiram para o mundo espiritual, que todos possam sentir o nosso calor, nosso amor e nosso carinho. Que esse amor envolva também todos aqueles que nós temos alguma dificuldade, que esses possam nos aceitar e nos perdoar e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor, Pai, envolva cada um de nós, que nós possamos sempre fortalecer a nossa fé e a nossa esperança no futuro, que nós possamos sempre ser gratos pela nossa vida e possamos sempre ter a certeza de que não estamos sozinhos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve na nossa leitura do Evangelho de hoje. Pedimos a Deus, a equipe espiritual que envolva o lar de cada um com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.